Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Conexões Verdes sobre saúde e inclusão. Eu sou a Cleide Lima, estou aqui falando com você e convidamos hoje um convidado que para nós é muito especial, que é o Dr. Douglas Sato, ele que é neurologista e atua na PUC, lá de Porto Alegre. É um prazer enorme recebê-lo aqui com a gente hoje, para a gente falar um pouquinho sobre a construção desse diagnóstico da NMO. Bem-vindo, doutor. Olá, Cleide. Olá, quem está nos ouvindo, né? E é um prazer sempre poder falar com vocês, compartilhar aí um pouquinho sobre a parte médica, mas traduzindo aí de um jeito mais fácil para a população em geral poder entender, né? Bom, construção de diagnóstico, isso aí realmente é uma construção. Então, eu acho que o nome foi bem feliz, porque não é um só tijolo que faz o diagnóstico de neuromielite óptica. E eu acho muito feliz também essa iniciativa de vocês de colocar como Conexões Verde. Para quem não sabe, né, o verde é o símbolo, a cor símbolo da neuromielite, então da NMO. E eu acho muito bonita essa cor verde virar conexões para outras doenças também que causam inflamações no sistema nervoso central. Então, construção do diagnóstico. Como é que funciona o diagnóstico? O que faz o médico? E aí, no caso, primeiro tem que ter a pessoa, né, suspeitando, será que pode ser neuromielite? Será que né? Primeira coisa é que a pessoa tem que ter o que a gente chama de episódio clínico, né? Um ataque clínico, um surto clínico que a gente chama. Então, na neuromielite, a grande maioria é ou uma inflamação no nervo do olho, que a gente chama de neurite óptica, que a pessoa vai referir como uma dor no olho, então incomoda para mexer o olho, e a vista fica embaçada ou escura, né? Tá ruim de ler daquele lado. Pode acontecer dos dois lados? Pode, tá? Então, eventualmente, também pode ser tanto de um lado como dos dois lados, né? Então, dois olhos ou um olho só. Isso não acontece de uma vez, né? Geralmente no decorrer de horas para dias, né? Que isso vai piorando, e isso pode ser um alerta, então, para uma inflamação do nervo do olho, que a gente entende que é uma neurite óptica. A outra coisa que é muito comum nos pacientes com NMO, e por isso que tem esse nome, né, são as mielites graves. Então, são as mielites transversas, só que não é por um trauma, mas sim por inflamação. Então, a mielite transversa, ela geralmente tem, então, uma dificuldade, né? O paciente começa a ter uma dificuldade para caminhar, para mexer as pernas ou até pernas e braços. Isso vem acompanhado também de alterações de sensibilidade, então fica dormente ou com dor, e isso também pode ir progredindo até o ponto de também ficar difícil de controlar, né? A urina, então incontinência urinária ou retenção urinária, então não conseguir fazer o xixi, ou também alterações fecais, né? Dificuldade de controlar as fezes. Então, essas são as coisas mais comuns. Tem outras coisas também que são bem características da doença, um pouco menos, mas que acontece com bastante frequência, que é o que a gente chama de síndrome da área postrema. Aí agora ficou um medicase que vamos tentar traduzir um pouquinho. Isso é uma região do cérebro, a área postrema, ela fica na região do tronco cerebral, né? Próximo do que a gente chama de quarto ventrículo, então onde circula o líquido que às vezes a gente coleta, que é o líquido da espinha. E essa região é uma região que tem o que a gente chama de núcleo nauseoso, então é o que controla a vontade, o sintoma de náusea no nosso organismo, no nosso cérebro. E essa região ela pode ser afetada pela doença, então causando uma inflamação local, e dá justamente o que a gente chama de náuseas, vômitos ou soluços que não passam, né? Não é um soluçar ou ficar alguns minutos, mas é um quadro, por exemplo, que dura 2, 3 dias, uma semana, e às vezes impede até por conta dos vômitos ou da náusea da pessoa comer. Então, tem muitos pacientes que às vezes chegam até desidratados na emergência. Então, esse é um outro quadro bastante característico. Tem outros, né, quadros que podem acontecer, outras lesões de tronco cerebral, no cérebro também, mas são muito mais raras. Então, eu acho que o principal é saber o que é mais comum. Então, quase 90% dos pacientes vai ter um desses 3 sintomas aí que fazem a suspeita, digamos assim, clínica inicial para pensar em NMO.
Tá? A construção do diagnóstico, então, como é que isso progride depois? A gente confirma muitas vezes essas lesões por exames de imagem, no caso da imagem do cérebro e da medula, ela precisa ser feita normalmente por ressonância magnética. Tá? A tomografia, ela não é suficiente, ela é boa para outras coisas, né? Para trauma, para ver sangramento agudo, para ver compressões por osso e assim por diante. Mas ela não é boa para ver o tecido cerebral nem a da medula. Então, por isso, a gente acaba tendo que fazer a ressonância magnética que permite a gente enxergar e confirmar essas lesões. E o outro item importante dentro dessa investigação, se a suspeita é de NMO, é de fazer o teste no sangue, normalmente, de aquaporina 4, que é um anticorpo. É um anticorpo que a gente fala que é praticamente exclusivo dessa doença. Então, essa doença é aquaporina positivo igual NMO. Tá? Então, isso é importante. Os pacientes com neuromielite, eles podem ter uma sobreposição, ou seja, ele de outras doenças autoimunes, então podem ter outras doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, e terem neuromielite. Né? Isso geralmente causa confusão. Eu tenho uma coisa, tenho outra, tenho as duas. Então, entendam que quando vem um teste de aquaporina 4 positivo e tem sintomas neurológicos desse tipo, a gente entende que o paciente tem NMO. Pode ter alguma coisa junto, né, outra doença autoimune, isso é comum, porque imagina que o sistema imunológico ele está, digamos assim, desregulado e não está tendo uma confusãozinha entre o que é do próprio corpo e o que é externo, né? E está querendo promover reações como fosse combater uma bactéria, um vírus, isso ele está fazendo contra o próprio corpo e isso acaba provocando essas doenças autoimunes. Então, construção de diagnóstico, acho que inclui então essas coisas, nos sintomas clínicos, tem exames de imagem e tem o teste da aquaporina 4. Às vezes a gente usa também até para trabalhar com o que a gente chama de diagnóstico diferenciado, então procurar outras causas, outros diagnósticos através da punção lombar, né? Então, aquela de retirada de líquor, a gente investiga, ajuda a confirmar também algumas suspeitas, mas também é importante para descartar, por exemplo, infecções, né? Tem outros quadros que podem dar também mielites transversas, neurites óticas, então, e assim por diante. Então, tem coisas que a gente faz para construir o diagnóstico e outras para a gente excluir outras coisas, né? Mas acho que é uma combinação aí de vários tijolinhos, que nem a gente comentou, para chegar nesse diagnóstico. E a gente vê, quando está acompanhando os pacientes, no meu caso também, durante a minha jornada, né, a gente percebe o quanto que tem diagnósticos que são misturados, digamos, né? O que mais se recebe em relação a essa confusão de diagnóstico? Porque eu vejo que agora está até um pouco menos, né? Mas alguns anos atrás, e ainda acontece, claro, principalmente quando as pessoas estão mais afastadas das capitais, uma dificuldade grande de chegar até esse neurologista. Por que parece para os médicos não neurologistas que os sintomas da NMO não são neurológicos, né? Porque o que eu percebo é isso, sempre encaminham para outras especialidades que não são o neurologista. E a gente acaba vivendo uma saga, literalmente, né, de o que é que está acontecendo comigo e cada médico não sabe o que e encaminha para outro e também não solicita esses exames que o senhor acabou de falar. Por que parece que confunde com outras coisas, né? A área póstrima confunde com gastro. Os formigamentos, eu estou falando até aqui como aconteceu comigo, né? Formigamento, aí fui ortopedista, angiologista, e aí problema na visão, oftalmo, e aí tem oftalmologistas que não conhecem NMO, então assim, nessa jornada ela se torna mais complicada mesmo para conseguir chegar nesse diagnóstico. O que o senhor acha assim que é o motivo disso? Eu acho que é falta de conhecimento mesmo sobre a doença, né? É uma doença rara, então nem todos médicos conhecem mesmo a NMO, então eu falo assim, já é difícil e está melhor, mas ainda tem uma questão educacional
para as pessoas, por exemplo, suspeitarem de esclerose múltipla, que já é bem mais comum, né? E, quiçá, de neuromielite óptica, que é bem mais raro. Então, a gente tem uma dificuldade mesmo de médicos que não são neurologistas ou que estão afastados, né? Fazendo isso, e eu acho que é um trabalho importantíssimo, mas fazendo tudo, como se diz, e eles não têm essa formação para, às vezes, identificar, não é nem tratar propriamente, mas identificar quadros desse tipo como sugestivos de RMO. Então, isso é bem comum. Como a Cleide disse, não é estranho a pessoa ter passado em 3, 4 médicos diferentes antes de chegar no neurologista e falar, não, mas eu acho que pode ser neuromielite óptica, vamos investigar. Então, acho que isso... O grande prejuízo disso é que a inflamação está acontecendo naquele momento, da gente conseguir controlar essa inflamação com tratamento agudo e reduzir o risco de sequela. Acho que esse é o maior drama, digamos assim, do paciente. Eu vejo um sofrimento, né? E a gente acaba tentando, como se diz, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, reduzir essa jornada mesmo ao máximo, porque quanto antes o diagnóstico for feito, menor o risco de novos ataques, melhor o tratamento agudo, se a gente consegue receber o paciente logo, né? Não fica circulando por aí, e a gente diminui o risco de sequelas, que é o que interessa ao paciente, né? O paciente quer o corpo funcionando 100%. Então, acho que esse é o grande desafio. Então, acho que tem uma questão educacional, que parte já desde os médicos e provavelmente quem não tem um conhecido ou o próprio paciente que tem essa doença, existe uma chance razoável de nunca ter ouvido falar. Então, eu acho que tem essa coisa mesmo de suspeita que demora muito para acontecer, e aí, a partir daí, a gente ainda leva um certo tempo para conseguir fechar o diagnóstico. E a gente tem que reforçar que um dos pensamentos principais, né, de nós da Associação Brasileira de NMO, ABNMO, é fazer pensar em NMO. E aí as pessoas questionam, mas como assim? A gente leva informação para todos os lugares que a gente consegue levar, para que as pessoas comecem a pensar na possibilidade de ser NMO. E aí, às vezes, nos procuram com coisas do tipo, estou sentindo aquilo que você falou, aquele sintoma que foi dito. Às vezes entra em contato com a gente, viu uma palestra, viu um programa de rádio, alguma coisa que tem os sintomas. E já não é raro mais as pessoas que procuram falando isso terem procurado um neuro e não ser, né, a NMO, ser uma outra coisa. E que, de algum modo, é uma resolução bacana, porque se for NMO, ou se for esclerose, ou se for alguma miastenia, ou alguma outra que tenha sintomas similares, a pessoa já está indo tratar no lugar certo, né? Então, eu costumo falar muito isso, assim. Procura logo um neuro, tira logo essa dúvida, e aí depois você vai descobrindo se não for outras situações. E já aconteceram vários momentos desses. Então, eu acho que o grande ponto principal da gente falar de NMO em todos os lugares é poder colocar ela na investigação, né? No processo da investigação daquele médico, daquele profissional. Às vezes não é nem o médico, é o enfermeiro, é alguém da equipe que está ali percebendo aquele sintoma, né? E aí dá uma sinalizada para essas pessoas. Então, como o doutor falou, quem estiver escutando a gente aqui, saber que não é incomum as pessoas não conhecerem NMO, é mais comum do que conhecerem. Então, quem está ouvindo, fazer o favor, né, de encaminhar isso aqui para outras pessoas ouvirem, passar toda a trilha para outras pessoas conhecerem, as redes sociais, as associações, porque eu acho que é importante a gente levar a informação para que menos pessoas vivam as dificuldades de chegar ao diagnóstico como a maioria de nós como aconteceu, né, com a maioria de nós que hoje tem um diagnóstico. E em relação, doutor, o antiacopolina 4, né? Porque tem algumas pessoas têm o antiacopolina 4 positivo, outras têm o antiacopolina 4 negativo, outras têm um outro anticorpo que chama antimog. E como que isso conflui dentro do diagnóstico de NMO? Porque aqui no Brasil ainda está um guarda-chuva, né? De todas essas patologias, de todas essas, como eu falei, positivos, negativos, né, antimog. Como é que está sendo diferenciado isso a nível de diagnóstico? Quais que são as projeções em relação a isso, sobre o MOGAD também, né, que é esse pessoal que tem antimog positivo? Como é que está esse cenário? Excelente. Acho que, Cleide, assim, primeira coisa a gente, nos critérios diagnósticos atuais de neuromielite, que são de 2015, tá? E eles estão sendo revisados, e eu faço parte do painel internacional, né, de diagnóstico, de critérios diagnósticos. Se Deus quiser, vai estar publicado ano que vem, tá? Uma revisão. Mas, por enquanto, o que eu posso dizer
positivo com um ataque bem característico da doença é suficiente para fazer o diagnóstico neuromelitiótico, tá? Então, a Corina 4 positivo, por um método bom, a gente recomenda o ensaio baseado em células, que são então células que expõem, né, que expressam essa proteína que chama coporina 4, e a gente detecta daí o anticorpo grudando nele. Tá? Esse é o jeito mais fácil de entender. Tá? Esse é o melhor, porque a gente tem outros métodos aí que é feito com a proteína só produzida em laboratório, ou outros jeitos de mensurar que não funcionam tão bem. Então, acho que isso, o jeito de fazer, importante, ensaio baseado em células, que a gente abrevia como CBA do inglês. Em relação aos negativos, e eles são possíveis de serem diagnosticados com neuromielite, né? Se eles têm dois locais bastante característicos da doença e os exames de neuroimagem que sugerem fortemente NMO. Então, a gente tem uma complementação. O positivo não precisa dessa parte radiológica, né, de exame de imagem para confirmar o diagnóstico, mas os negativos sim. E nem sempre a gente consegue fazer eles, infelizmente, na fase aguda, né? Tem pacientes que demoram, às vezes, semanas para conseguir fazer um exame ou chegar na gente, quando a inflamação já baixou, e aí as características que a gente procura dentro dos critérios diagnósticos, elas podem não estar já naquele momento. E, além da sequela, tem esse problema. E precisa, então, de mais de 2 ou mais lugares característicos, sendo que pelo menos, tem que ser ou uma neurite ótica, uma mielite ou uma seminária postrema. Então, aquelas 3 que eu comentei que são as mais comuns, pelo menos uma dos 2 locais tem que ser desses 3. Então, mas ainda é possível. E exclui-se, é importante que, especialmente para os seronegativos, tem que se excluir outras causas que podem estar causando sintomas semelhantes. Então, isso também é importante dentro do processo de construção de diagnóstico. Pacientes MOGAD, assim, a gente começou com a história de identificar esses pacientes, né, dentro lá dos idos de 2012 até 2014, foram os primeiros casos que a gente começou a separar bem da neuromielite ótica. E hoje, culminou, na verdade, no ano passado, em 2023, a gente tem a publicação dos critérios diagnósticos de MOGAD. Então, quem tem anti-MOG, a gente entende que é uma doença diferente da neuromielite ótica, ok? Então, com fisiopatologia, que a gente chama que é um mecanismo que causa a doença, apesar de ser um anticorpo, é um outro anticorpo com outras características que não são as mesmas dos pacientes com a coporina 4 positiva. Tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A tendência hoje é de ter uma certeza muito grande desse diagnóstico e do que a gente entende que é neuromielite ótica nos pacientes com a coporina 4 positiva. Existem ensaios imperfeitos, a gente fala assim dos anticorpos, nenhuma dosagem é 100%, então poderia ter um caso negativo que o exame não pegou, mas que tem as outras características e a gente consegue fechar como um paciente com NMO, apesar da ausência do anticorpo anticoporina 4. E, por fim, os pacientes MOGAD, a tendência é chamá-los de MOGAD mesmo, para doença associada ao MOG, que é uma outra doença, então, que provavelmente vai precisar de pesquisas e um entendimento separado da neuromielite. E aí lembrar que um dia a NMO esteve também no guarda-chuva da esclerose, né? E aí, quando desmembra, passa a ter toda uma luta nova para protocolo clínico, para linha de cuidado. Isso aí é super importante, Cleide. Uma das coisas que a gente discute é a questão do acesso às coisas, né? Então, para o paciente, ele pode ser chamado né? A doença pode chamar A, B, C, tá, mas tem jeito ou não tem jeito? Eu consigo receber um diagnóstico, um tratamento, né, adequado? Então, claro que quanto mais preciso, melhor a chance das coisas funcionarem bem. Acho que esse é o progresso da ciência. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, sim, ainda, apesar da melhoria do acesso ao teste Acupurinha 4, não é qualquer centro. Por exemplo, o SUS não oferece ainda, até hoje, né? Apesar de ter um trabalho de pedido de incorporação, hoje em dia, paciente SUS, ele só consegue fazer ou se ele paga para um laboratório externo ou se ele está envolvido em alguma pesquisa que cobre a testagem, senão não consegue fazer. Móvel pior ainda, porque nem em muitos centros de referência está disponível. Então, a gente
aqui no Instituto do Cérebro, na PUC, e esse é um dos poucos lugares que faz a nível de pesquisa, né? E aí a gente acaba beneficiando aí os pacientes porque a gente acaba fazendo o diagnóstico. Então, mas é isso. Eu acho que o que acontece e por que os médicos ficam inventando, parece que dividindo e complicando tanta coisa, né? Não dá para ficar simples. É porque, primeiro, o que causa a doença e o que pode ajudar como tratamento parece ser diferente para cada um, tá? Então, tem algumas nuances, principalmente para o paciente aquaporina 4 positivo, a gente sabe que tem 3 drogas que estão aprovadas em bula somente para quem é anticorpo positivo, né? Então, isso mostra realmente que eles são diferentes, digamos assim, e aí os tratamentos eles acabam sendo direcionados nesse sentido. E isso provavelmente vai acontecer com os outros subgrupos, né? Então, a gente vai identificando características de cada um e consegue daí acabar o que a gente chama de medicina de precisão, né? Então, a gente acaba tendo uma precisão maior no diagnóstico e aí os tratamentos também seguem essa precisão maior em benefício do paciente. O drama, eu acho que é a questão da evolução dentro do sistema de saúde. Então, toda vez que a gente muda o nome da coisa, parece que os pacientes ficam órfãos, né? Então não tenho isso, então não tenho mais acesso aos tratamentos. E eu acho que esse cuidado é importante a gente ter, essa preocupação de tentar ajudar os pacientes e conseguir fazer com que essas definições, digamos assim, que a gente tem do ponto de vista científico, elas cheguem, né? Então, alcance o paciente na ponta ali. Que isso também seja incorporado no sistema de saúde, que os tratamentos, então, é diferente? Então, o tratamento é diferente? Então, vamos fazer diferente. Esse diálogo junto, né, tanto ao sistema privado como público, ele precisa ser mais ágil. E hoje ainda é lento, né, para doenças raras e é o exemplo, em MO a gente não tem o teste de maior confiabilidade, que é o teste Aquaporina 4, incorporado. Então, primeiro a gente tem que conseguir vencer isso para conseguir também que os tratamentos sejam, né, incorporados dentro do sistema. É isso. E é uma luta, literalmente, né? E para a gente já ir aqui para a reta final da nossa conversa, eu gosto um pouquinho também das histórias. E eu vou contar uma e quero que você conte como que foi antes disso. Lá em 2018, eu já tinha 2 anos sem ter o diagnóstico, com uma confusão que talvez fosse esclerose múltipla, porque eu já tinha feito anti-aquaporina 4 3 vezes e tinha dado negativo. E aí, eis que um dos médicos que estavam me atendendo fez assim: você precisa fazer o exame lá com o Dr. Douglas Sato, lá no sul. E aí foi uma saga enorme para a gente conseguir enviar o sangue, primeiro tirar o sangue, centrifugar, separar o plasma. E aí foi quando eu comecei a ter contato com tudo isso aí, sem entender de nada ainda, sem ter o diagnóstico realmente. E aí eu lembro que ele falou assim: é o único lugar que faz aqui no Brasil. E isso em 2018. Aí você vai contar essa história e corrigir se estiver errado. E aí foi que a gente conseguiu várias pessoas ajudando no processo, de laboratório a envio, né? Gelo seco. Eu nem sabia que as pessoas transportavam com gelo seco. E o sangue chegou. Até aí nós fomos monitorando e realmente veio positivo, sendo que já tinha dado 3 vezes negativo. Então, o que foi que aconteceu? Aí você explica um pouquinho para a gente dos métodos, né? Esses 2 métodos que existem com um pouco mais de detalhe. E também contar um pouquinho dessa história, né? De como que veio o CBA para o Brasil, como que foi essa construção. Porque eu acho que a gente precisa reforçar essa história de como que está tudo muito recente, né? E o quanto que as coisas avançaram de lá para cá. E dar o crédito para quem também fez essa luta acontecer, né? Então, eu já aqui agradeço publicamente por isso, porque se não tivesse chegado o método, não sei como teríamos fechado o diagnóstico, ainda estava sendo tratamento, porque desconfiava-se de esclerose. E aí, para quem não sabe, desconfia-se de esclerose, não se pode tomar medicação de NMO, e quando se desconfia de NMO, se pode tomar medicação de esclerose. E aí a pessoa fica um pouco desassistida, né, a nível de tratamento. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa história, e contasse e explicasse um pouco a diferença desses métodos e por que hoje nós estamos brigando tanto para que esse método CBA, né, o CBA, seja incorporado no SUS, por conta da importância que ele tem.
Cleide, assim, ó, tu veio, ou, na verdade, né, teu material e tudo mais chegou em abril de 2018, então já faz um tempo mesmo, né, 6 anos atrás. E eu acho muito legal essa história, esse símbolo de guerra, né, de guerreira que tu é. Então, acho que isso é... Poxa vida, quantos, né, são no mínimo 3 nãos que tu recebeu até chegar ao sim. Então, olha o trabalho, a dificuldade que o paciente tem. O que acontece? A gente tem mesmo dentro do que a gente chama de ensaios baseados em células, que são esses métodos mais recomendados, digamos assim, coisas que a gente faz aqui, por exemplo, que é no laboratório de pesquisa, onde a gente faz com a célula viva, a gente bota o gene da aquaporina e faz ela expressar viva e depois faz a exposição ao soro do paciente, com tudo isso com a célula viva no laboratório. Tá? Então, isso aumenta muito. Imagina que a proteína do jeito mais parecido do que está no nosso corpo. Tá? Segunda característica é que a gente usa um tipo, né, da aquaporina 4. A aquaporina 4 tem 2 tipos, digamos, de expressão, e a gente usa o que é abreviado como M23, que promove assim, como fosse um agregado, assim, fica juntas várias aquaporinas na membrana da célula. Isso facilita um anticorpo de grudar. Melhora a sensibilidade por conta desse método. O kit comercial, ele usa o que a gente chama de isoform M1, então essa outro tipo de proteína, onde apenas 4 aquaporinas elas ficam grudadinhas, a gente chama de tetrâmeros, né, dentro da membrana. Então, isso é bom, mas diminui, não é tão... assim, os agregados eles não são tão grandes quanto o que a gente usa no laboratório de pesquisa. A segunda informação é que ele é feito já com células que estão fixadas, ou seja, elas estão prontas e elas são, né, colocam um fixador, ou seja, para poder ficar, digamos, mais estáveis dentro de uma lâmina que pode ser usada a qualquer momento. Então, por isso que tem essa diferença entre os métodos que acaba causando essa negatividade em alguns casos, tá? A situação é mais dramática para aqueles pacientes que fizeram o teste com, a gente chama de imunofluorescência indireta, usando o tecido. Lembrar que, assim, em 2004, quando essa doença, né, o biomarcador, a aquaporina 4 surgiu, ele foi identificado em tecido de rato, né? Então, os soros de pacientes eram colocados em tecido de rato e se olhava e tinha um padrão bastante característico, e depois se descobriu que era a aquaporina 4, e esse método ainda é utilizado em alguns laboratórios. Bons laboratórios ainda usam, mas ele tem uma sensibilidade menor. Né? Ele é bem específico, quando é positivo a gente dificilmente duvida, mas ele tem uma sensibilidade bem mais baixa. Então, isso em vários artigos científicos internacionais, tanto é que esse método ele não é considerado o melhor método de pesquisa. O melhor método de pesquisa é o ensaio baseado em células e, infelizmente, é feito em laboratório mais de pesquisa, são os ensaios com células vivas. Tá? Então, por esses motivos que a Cleide daí chegou a ter que fazer toda essa saga, né, de conseguir ter que repetir algumas vezes e até chegar num resultado positivo. Então, espero ter explicado de um jeito simples, algo complicado que a gente faz, mas a gente traz, né? E a gente traz essa tecnologia desde a minha época que eu fiquei como pesquisador no Japão, né? Durante alguns anos, então, e quando eu retornei, eu sabia fazer tudo isso e trouxe para ajudar os nossos pacientes aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem mais de, sei lá, acho que 1.200 amostras já testadas no laboratório. Então, são pelo menos mais de 1.000 pacientes que já se beneficiaram da gente tentar ajudar eles nesse diagnóstico. E mais uma vez eu agradeço por você ter feito isso, ter aprendido, ter trazido, fazer parte desse ecossistema de NMO no Brasil, porque, como o doutor falou, o anti-aquaporina 4 foi descoberto, pode ser dito assim, né, em 2004. Então, nós fazemos agora 20 anos. Então, é uma patologia relativamente nova, no aspecto de um CID específico, né, de uma lógica aí todinha para ela, digamos, né? E aí, quando eu falo lógica, vem tudo que ainda a gente vai buscar, protocolo clínico, linha de cuidado e tudo mais. Então, muito obrigada por isso. Muito obrigada também por ter vindo aqui conversar com a gente, trazer um pouquinho da tua experiência, da tua história, e desse jeito fácil de falar, que eu simplesmente sou fã.
né, de descomplicar as coisas. Inclusive, a gente tem, né, um programa chamado Descomplicando NMO, porque a gente entende que precisa fazer essas conexões, precisa fazer esse descomplicamento, digamos, essa descomplicação, para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo, para que a gente possa entender o que é que realmente é essa patologia que a gente lida direto ou indiretamente, e poder levar também para os profissionais de saúde, porque às vezes é a gente que fala para o profissional de saúde sobre NMO. Quando a gente vai em um médico de outra especialidade, sei lá, um ginecologista, um ortopedista, às vezes até no clínico, né, por conta de uma dor de barriga, de repente a gente está lá falando, eu tenho um diagnóstico, é NMO, e aí a gente começa a falar da patologia e acaba ajudando para difundir, né, a patologia e chegar nesse objetivo que a gente quer, que é que os profissionais pensem que talvez aqueles sintomas podem ser NMO e encaminhar para um neuro. Então, muito obrigada por você fazer parte disso de uma forma tão ativa e tão importante. Eu que agradeço, parabenizo aí vocês por essa luta. Doença rara, a gente tem que primeiro colocar no mapa, para depois discutir a questão de tratamento. Então, esse movimento que vocês fazem, saber também compartilhar, outros pacientes poderem compartilhar experiências, Eu acho que o principal é não se sentir sozinho, né? Então, não se sentir amparado, tanto pelos profissionais de saúde, não é só o médico. Então, essa doença é complicada e precisa de muitas outras pessoas, precisa de enfermeiro, fisioterapeuta, precisa de outros especialistas, fono, né? Então, a gente tem tudo isso, precisa também de outros médicos estarem, né, conscientizando, oftalmologistas, ortopedistas, gastro, clínico geral, o gineco. Então, por quê? Porque todos eles também, em algum momento, podem ou chegar com um paciente que tem alguma coisa, né, que pode ser neuroelite, ou podem lidar também ou precisar ajudar nas consequências depois de um ataque. Eu fiquei com uma bexiga neurogênica, eu preciso ir para um uroginético e gineco que entenda do assunto, né? Então, que consiga um infecto que saiba tratar e evitar que eu tenha tantas infecções e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem aí uma jornada muito grande, não é só dos pacientes, mas é uma jornada enorme dentro da medicina também, para fazer todo mundo falar, NMO, sim, eu já ouvi falar, já sei o que tem que ser feito. Então, muito obrigado por esse espaço e vamos lá, estamos juntos para seguir em frente e fazer essa doença ser mais conhecida por mais gente. E é isso, pessoal, ficamos por aqui no nosso episódio de hoje. Eu, a Cleide Lima, com o Dr. Douglas Sato. Estamos muito felizes de poder trazer para você um pouquinho de informações, além do que a gente tem feito ultimamente. E muito obrigada a todos vocês que estão aí do outro lado. Não percam os outros episódios. E a gente vai se falando por aqui. Tchau, tchau. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima! Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca.